Olá pessoal, eu sou a professora Mônica Miller e estou com vocês em mais um vídeo sobre as questões específicas de educação física para concurso. Vamos lá, gente! Antes de tudo, ativem o sininho, se inscrevam no canal, curta esse vídeo, que é assim que motiva, né? Que a gente faça mais vídeos sobre o assunto, ok? Vamos seguir. Primeira questão. Então vamos lá. Os jogos eletrônicos digitais têm marcado o contexto real de muitos alunos do ensino básico. Nesse cenário, a educação física é desafiada sobre como lidar com esse possível conteúdo. Tendo como base uma pedagogia cultural da educação física e seus documentos normativos oficiais mais atuais, ou seja, gente, a BNCC, os jogos eletrônicos devem ser tratados. Então vamos lá, né? Essa é uma questão que eu achei bem legal trazer para vocês. Fala sobre os jogos eletrônicos digitais. Vamos ver qual seria a alternativa que você marcaria. Vamos lá. Como eles devem ser tratados? Tendo como base uma pedagogia cultural da educação física. Vamos lá. A. Como parte da cultura corporal dos alunos, marca, né, na prova, e portanto deve ser conteúdo pedagógico planejado para ser vivenciado e discutido durante as aulas. O que vocês acharam dessa, gente? Será que já é o nosso gabarito? Vamos seguir. B. Como parte das causas do sedentarismo infantil atual, devendo ser repreendido e negado por parte do professor junto aos alunos. Eita, vou explicar no final. C. Como forma de alienação estudantil que não deve estar presente. Aí o não, gente, a gente marca o advérbio de negação. Deve estar presente no contexto escolar. Letra D. Como parte da cultura corporal dos discentes. E, portanto, deve ser conteúdo negado, pois atrapalha a saúde e a qualidade de vida dos alunos. O que será que os nossos documentos normativos atuais falam sobre isso, gente? Letra E, como reflexo da ausência do movimento da infância, o que torna o conteúdo errado para o trato pedagógico na disciplina. Então vamos lá, gente. Os jogos eletrônicos, eles são previstos aí pela BNCC, né? A gente apresenta, né, o ano aí de conteúdo, de escolaridade que a gente vai apresentar esse conteúdo vai ser o sexto ano do ensino fundamental, ok? Então, no sexto ano, a gente apresenta aí os jogos eletrônicos, a gente trabalha, né, com esse objeto de estudo, esse objeto de conhecimento, ok? Então, a letra A é a correta, então a gente tem lá como parte da cultura corporal dos alunos e, portanto, deve ser conteúdo pedagógico planejado para ser vivenciado e discutido durante as aulas, ok, gente? Então, letra A é a correta. Vamos seguir? 2. O jogo é uma expressão, agora a gente está falando de jogo, hoje eu trouxe mais perguntas sobre jogo, tá? É uma expressão cultural produzida a partir da experiência coletiva das sociedades. Os jogos cooperativos, a gente vai marcar na nossa prova para a gente não se perder, né, no enunciado, nascem da necessidade de criação de modelos alternativos que se oponham aos jogos competitivos no contexto das aulas de educação física como prática educativa. A pedagogia proposta pelo jogo cooperativo apoia-se na interdependência de até 3 dimensões e permite experiências cooperativas de aceitação, de envolvimento e de diversão. Dessa forma, é verdadeiro afirmar que essa questão é um pouquinho mais trabalhosa, porque ela envolve interpretação, né? Mas o nosso enunciado ajuda bastante nessa interpretação. Então vamos lá. Então, aqui a gente vai ter, né, a reflexão, eu vou marcar aqui a reflexão, apoia-se na identificação dos valores e convenções que estão por trás dos jogos, visando ao exercício criativo dos participantes. Então, a gente falou lá no enunciado, né,
do jogo é uma expressão cultural, os jogos criativos vêm da necessidade dos modelos para que se oponham aos jogos competitivos, no contexto das aulas de educação física, como prática educativa. A pedagogia proposta pelo jogo cooperativo apoia-se na interdependência de 3 dimensões e permite experiências cooperativas de aceitação, de envolvimento e de diversão. Então, baseado nisso que o enunciado trouxe para gente, ele quer saber: é verdadeiro afirmar que o quê? A reflexão apoia-se na identificação dos valores e convenções que estão por trás dos jogos, visando o exercício criativo dos participantes? Letra B. É verdadeiro afirmar que a transformação apoia-se no processo criativo produzido pelos participantes e pela identificação dos critérios na participação do jogo? C. Que a transformação apoia-se na emancipação de si mesmo e na seleção de habilidades e competências necessárias ao processo criativo do jogo. Então, a emancipação de si mesmo, aqui fala de processo criativo, aqui fala a identificação dos valores e convenções. Vamos lá. Letra D. Na reflexão, apoia-se na identificação das características, né? Quando você reflete, você identifica regras e papéis dos jogos para a seleção das melhores estratégias de experimentação convencional da prática corporal. Experimentação convencional da prática corporal. Letra E. A ação apoia-se nas experiências inclusivas a partir do respeito e da valorização das características singulares dos participantes e da pluralidade sociocultural do coletivo. E aí, gente? Vocês marcariam a letra A? A reflexão apoia-se na identificação dos valores e convenções que estão por trás dos jogos, visando o exercício criativo dos participantes. B. A transformação que apoia-se no processo criativo produzido pelos participantes e pela identificação dos critérios na participação do jogo. C. Que a transformação apoia-se na emancipação de si mesmo e na seleção de habilidades e competências necessárias ao processo criativo do jogo. D. A reflexão apoia-se na identificação das características, regras e papéis de jogo para a seleção das melhores estratégias de experimentação convencional da prática corporal. Ou E. A ação apoia-se nas experiências inclusivas a partir do respeito e da valorização das características singulares dos participantes e da pluralidade sociocultural do coletivo. Lá no nosso enunciado, ele fala que a pedagogia proposta pelo jogo cooperativo apoia-se na interdependência de 3 dimensões e permite experiências cooperativas de aceitação, de envolvimento e de diversão. Então, pelo que traz o nosso enunciado, dessa forma, é verdadeiro afirmar que a ação apoia-se nas experiências inclusivas a partir do respeito e da valorização das características singulares dos participantes e da pluralidade sociocultural do coletivo. Então, o enunciado, né, levou até a resposta. Essa é uma que eu considero difícil, né? Uma questão difícil. Então, que a gente precisa ter muita atenção e ler e reler o enunciado mais vezes. Vamos passar para a questão 3. Acerca do esporte no contexto escolar, assinale a alternativa correta. Então, eu vou lá no meu enunciado e vou marcar o correto para eu não esquecer que eu quero a que está certa. Se eu tenho 5 alternativas, eu tenho 4 erradas e uma só está certa. Então, eu tenho que procurar a pegadinha das que estão erradas, certo? Letra A. Deve abordar várias modalidades esportivas, não se limitando ao voleibol. Aqui o nosso não está restringindo, ele diz não se limitando ao voleibol, basquetebol, handebol e futebol, desconsiderando o conhecimento prévio do aluno e ensinando a maneira correta de praticar esses esportes. Então, se eu vou desconsiderar o conhecimento prévio do meu aluno, gente, essa eu já posso identificar como errada e eu já não vou marcar a letra A. B. Deve ser utilizado como um momento para identificar quais alunos têm aptidão. Aí, gente, olha, a nossa crítica, né? A aptidão para determinado esporte não é
isso que o esporte no contexto escolar, como diz o meu enunciado, pretende, né? Então, eu não quero falar de aptidão, então a letra B eu também não vou marcar como correta. C. Deve abordar os principais esportes. Olha, deve abordar os principais esportes. Quais sejam voleibol, basquetebol, handebol e futebol, desconsiderando o conhecimento prévio do aluno e ensinando a maneira correta de praticar esses esportes. Gente, desconsiderar o conhecimento prévio do aluno e deve abordar os principais esportes, a gente, né, já elimina. Deve priorizar o coletivo, a criatividade, a brincadeira, a compreensão pelos alunos de suas próprias possibilidades e limitações, utilizando somente as regras oficiais de acordo com os interesses e necessidades dos alunos. Letra E. Deve priorizar o coletivo, a criatividade, a brincadeira, a compreensão pelos alunos de suas próprias possibilidades e limitações, com regras são flexíveis de acordo, deve ser que são, né? Flexíveis de acordo com os interesses e necessidades do aluno. E aí, gente, vocês marcariam a D ou a E? Somente as regras oficiais de acordo com os interesses e necessidades do aluno, né? Ou o início aí, priorizar o coletivo, a criatividade, a brincadeira e a compreensão, está igualzinho, né? O que muda é utilizando somente as regras oficiais e com regras que são flexíveis na letra E. Então, a gente, no contexto escolar, vai priorizar o coletivo, a criatividade, a brincadeira e a compreensão pelos alunos de suas próprias possibilidades e limitações, com regras que são flexíveis de acordo com os interesses e necessidades do aluno. Então, a gente vai trabalhar as regras oficiais, né? A gente vai ensinar as regras oficiais aos alunos, porém, a gente vai adaptar, a gente vai fazer aí umas regras, né, mais flexíveis de acordo com os interesses e as necessidades dos alunos, porque afinal de contas o interesse é a inclusão, ok? Questão 4. Considerando o ensino do atletismo, eu trouxe essa aqui, gente, de atletismo, nas aulas de educação física e suas dimensões dos conteúdos, associe as duas colunas. Por que eu trouxe essa de atletismo? Porque a gente vai discutir um pouquinho a dimensão conceitual, procedimental e atitudinal que despenca nas provas de educação física, tá? Não só, né? Até na parte pedagógica. Então vamos lá, a gente vai relacionar dimensão conceitual, dimensão procedimental, dimensão atitudinal com as lacunas aqui abaixo, tá? Primeira lacuna, refletir sobre a importância de se cumprir as regras das provas de atletismo de modo a disputá-la em igualdade com os demais alunos. Quando a gente reflete, a gente está falando de qual dimensão? Da conceitual, da procedimental ou da atitudinal? Segunda lacuna, explorar atividades nas quais os alunos experimentem diferentes ritmos no deslocamento, contribuindo para que percebam as diferenças entre as provas decorridas. Terceira lacuna, criar atividades que propiciem o conhecimento das provas masculinas e femininas do atletismo disputadas ao longo dos anos. Então, qual é a sequência correta? Vamos lá, refletir sobre a importância de se cumprir as regras das provas de atletismo de modo a disputá-la em igualdade com os demais alunos. Quando eu estou refletindo sobre a importância, o que eu estou querendo? A segunda, explorar atividades nas quais os alunos experimentem diferentes ritmos no deslocamento, contribuindo para que percebam, então, explorar atividades. Eu estou fazendo, certo? E criar atividades que propiciem conhecimento. Esses verbos, refletir, explorar e criar, vão me trazer, né? Qual interpretação? Vamos à resposta.
Então, gente, a nossa resposta certa é a letra B. A dimensão conceitual é aquela que vai fazer com que a gente reflita. Refletir sobre a importância de se cumprir as regras, de modo a disputá-la em igualdade com os demais alunos. Então, o conceito, né, o porquê, ele é conceitual, ok? Então, Depois, explorar atividades nas quais os alunos experimentem diferentes ritmos no deslocamento, a gente está fazendo. Então, dimensão procedimental, é o saber fazer, né? Conceitual seria o saber saber. Procedimental, saber fazer. E o atitudinal, criar atividades que propiciem o conhecimento das provas masculinas e femininas do atletismo disputada ao longo dos anos. Então, quando a gente cria, a gente toma uma atitude, né? Então, é o que a gente precisa aí. 1, 2, 3, letra B é a resposta correta. Vamos seguir. 5. Considerando a metodologia para o ensino da educação física no ambiente escolar e a utilização dos esportes nas aulas, o professor deve pautar sua prática numa perspectiva. Qual é a perspectiva que o professor deve pautar a sua prática? Na educação física no ambiente escolar. A. Deve ser competitiva, selecionando os alunos mais aptos para determinadas modalidades esportivas. B. Deve ser neutra, permitindo aos alunos escolher as modalidades que mais se identificam. C. Deve ser crítica, buscando sempre a perfeição do movimento e do gesto esportivo. D. Deve ser inclusiva, adaptando vivências no esporte para que todos participem. Letra E. Deve ser acrítica, reproduzindo movimentos e gestos dos esportes de alto rendimento. Moleza essa, muito fácil, né? Letra D, a correta, deve ser inclusiva, adaptando vivências no esporte para que todos participem, sem dúvida nenhuma, né? A letra A fala de competitiva, selecionando os mais aptos, não, né, gente? A gente sabe que não é isso, a perspectiva cultural. B, neutra, os alunos identificam, escolhem, não tem planejamento. C, crítica, crítica sim, porém não buscando a perfeição do movimento, mas sim questionando, né, qual da onde vem aquele movimento, por que a sociedade em determinado momento escolheu aquele esporte, qual é a história por trás daquele esporte, né? Aí sim na parte crítica, mas não buscando perfeição do movimento, ok? D, inclusiva, que é a nossa resposta, e é a crítica, reproduzindo, tipo, sem criticar, a gente vai lá e faz simplesmente, né? Não, a gente precisa entender o que tem por trás dessa história, desse esporte. Tá legal? E sempre na escola a gente vai adaptar, a gente vai ter regras mais flexíveis, ok? Então, o nosso gabarito é a letra D. Vamos lá. Questãozinha 7, em relação ao lúdico, assinale a alternativa incorreta. Se é incorreta, é a errada. Se eu quero a errada, ali eu só tenho 4 alternativas, lembrando, né, que a gente na prova da COSEA, que a gente vai ter 5 alternativas, mas vale a questão, né? Serve para qualquer outro concurso e o assunto também. Então, se nesse caso eu tenho 4 alternativas, se eu quero a incorreta, 3 estão certas. Então, eu preciso procurar o quê? A pegadinha, que torna as outras, que torna uma incorreta, que é a que eu quero, tá? Então, vamos lá. A organização das unidades temáticas, lembrando que a gente tem unidades temáticas na educação física, se baseia na compreensão de que o lúdico pode ser enfatizado, lembrando que a gente está falando do lúdico, né, no enunciado, pode ser enfatizado em todas as manifestações da cultura corporal, ainda que essa não seja a única finalidade da educação física na escola. Certo ou errado, gente? B. Os esportes não devem, ou não aqui, considerar o aspecto lúdico do processo de ensino-aprendizagem. C. O lúdico é parte indissociável da condição humana e tem participação criadora no cotidiano, por meio da liberdade e espontaneidade. Linda essa, né? Então,
A gente quer a incorreta. D. As práticas culturais não são lúdicas em si. Achei um não aqui, mas a gente vai avaliar. É a interação da pessoa com a experiência vivida que possibilita o desabrochar da ludicidade. E aí, gente, qual seria a incorreta? Qual seria que a gente marcaria aí? Né? Então, aqui poderia surgir alguma dúvida aí, de repente, será que é a letra B, né, que fala lá que o esporte não deve considerar o aspecto lúdico no processo de ensino-aprendizagem? Ou a letra D, que diz que as práticas culturais não são lúdicas em si, que é a interação da pessoa com a experiência vivida que possibilita o desabrochar da ludicidade? O que vocês acham, gente? Para a resposta? Resposta certa, letra B. Os esportes não devem considerar o aspecto lúdico do processo de ensino-aprendizagem. Então, esse não aqui entregou para a gente a incorreta. Os esportes devem considerar o aspecto lúdico no processo de ensino-aprendizagem. Certo, gente? Então, e a letra D é correta, né? As práticas culturais em si, elas não são lúdicas e as pessoas precisam interagir com essa experiência para que se torne lúdico, ok? Então, até o próximo vídeo. Reta final aí para a prova de Maricá. Boa sorte, boa prova a todos. Continuem conosco, a qualquer momento pode ter um vídeo novo. Tchau, tchau!